tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal matematicando.tom. Para você que não conhece, meu nome é Wilton e nós estamos com um canal voltado para assuntos matemáticos. Esse é o nosso segundo vídeo e se você não viu o primeiro vídeo, eu recomendo que você assista, dê uma olhada, porque nesse primeiro momento nós estamos abordando o assunto lógica matemática. E dando continuidade, nós hoje vamos falar sobre operações lógicas que envolvem a negação, a conjunção e a disjunção inclusiva, aonde nós vamos trazer aqui os seus conectivos e trazer aí algumas orações, algumas sentenças envolvendo esses conectivos. Ao longo dessa primeira apresentação, desse segundo vídeo, ainda tem a disjunção exclusiva, a condicional e a bicondicional, mas isso vai ficar para outros próximos vídeos. Você já está inscrito? Não? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e vamos juntos aprender matemática de uma maneira suave, de uma maneira bastante legal, aonde nós vamos ter certeza que junto estaremos indo cada vez mais longe. Então, sem grandes delongas, matematicando.tom lhe apresenta nesse segundo vídeo proposição composta e os seus conectivos. Vem com a gente! Pois bem, aqui estamos nós. E como eu havia prometido, vamos hoje abordar a proposição composta e os seus conectivos. Bom, no primeiro vídeo abordamos a questão de proposição simples e as suas condições. Nesse vídeo nós vamos falar sobre proposição compostas e alguns dos conectivos, que na verdade são 6, mas vamos aqui nesse primeiro momento apresentar 3. A negação, apesar de estarmos falando sobre proposição composta, a gente vai fazer apenas um pequeno resumo, porque a negação ela se encaixa mais em proposição simples. Pois bem, qual é o símbolo para a negação? A negação ela traz o seguinte símbolo, esse sinalzinho aqui de tio ou essa barrinha aqui deitada. A gente lê não, já que estamos tratando de negação, e o esquema das sentenças lógicas é esse tio na frente do P ou a barra na frente do Q. Geralmente a gente usa mais o tio. A estrutura lógica é não P. E o seu valor lógico é o seguinte: ele será sempre falso quando a sentença for verdadeira e vice-versa. Aqui no caso nós temos esse exemplo: o carro não é amarelo. Para negarmos isso, simplesmente falamos: o carro é amarelo. Se a sentença fosse o carro é amarelo, consequentemente, essa oração para negarmos seria o carro não é amarelo. Aí está o conectivo lógico não. Agora vamos falar do conectivo lógico chamado de conjunção. O conectivo lógico conjunção ele já entra nessa questão da proposição composta, pois ele vai ligar aí duas sentenças ou duas orações, no mínimo, viu? Ele é representado pelo símbolo, que é uma circunferência, a gente lê e o esquema é P e Q, dessa maneira aqui. Aqui está a sua leitura. E o seu valor lógico para a tabela verdade, que nós vamos fazer aí a apresentação, assim que apresentarmos todas as operações lógicas, é a seguinte: será verdadeira somente se todas as proposições também forem verdadeiras. Então ela será verdadeira se todas as proposições forem verdadeiras. Isso aí vai ficar mais fácil o entendimento quando apresentarmos a tabela verdade. Aqui temos um pequeno exemplo. Aqui é o conectivo E. Aqui tem a primeira
proposição. E aqui temos a segunda proposição. Então, P e Q. No exemplo aqui que segue, falamos Pedro é enfermeiro e Márcia é médica. Simplesmente assim. Vamos agora falar sobre a disjunção ou disjunção inclusiva. A disjunção ela é representada pelo símbolo V. Lê-se ou, e o esquema é P ou Q, como tem aqui a estrutura lógica. O seu valor lógico é o seguinte, lembrando que esse valor lógico a gente vai apresentar quando eu ensinar vocês a fazer a tabela verdade. Na disjunção, o valor lógico é o seguinte, será verdadeiro se todas as proposições forem verdadeiras. Então, ele vai ter um valor verdadeiro se todas as proposições forem verdadeiras. Fugindo dessa situação, ele vai ter um valor lógico falso. No exemplo aqui a seguir, nós temos Pedro é enfermeiro ou Márcia é médica. Aqui está o conectivo da disjunção, ou. Então, temos aqui o P e aqui o Q. E a sua estrutura é P ou Q. Pois bem, aqui é um pequeno resumo, só para vocês terem ideia do que se trata a proposição e os conectivos. Conectivos são esses valores lógicos aqui, que nós estamos trazendo. No caso, o E, que é também chamado de conjunção, o ou, que é chamado de disjunção, e aqui o não, que é a negação. Vamos falar aqui brevemente da negação, porque já vimos no primeiro vídeo esse assunto. A partir de uma proposição P, né, qualquer que seja ela, né, sempre podemos construir uma outra e fazemos a negação, como podemos ver aqui nos exemplos que seguem. Nessa proposição P, por isso que eu falo que a negação ela é incluída sempre na proposição simples, porque ela só traz uma sentença, uma oração apenas. E aí nós temos 9 é diferente de 5. Aqui está a sua representação simbólica. E para negarmos isso, tem um sinalzinho aqui do tio. E a sentença é negada da seguinte maneira: 9 é igual a 5. Então, como vocês verem, é uma sentença simples, onde com a simbologia de um tio, ou essa simbologia da barra deitada, é o valor lógico da negação. É muito simples, muito fácil, não tem muitas complicações, certo? Até porque trata-se de uma proposição simples. Aqui está a tabela verdade, só para fazer uma pequena alusão do que falamos. Quando o P ele é verdadeiro, consequentemente, a sua negação, o não P, é o falso. E quando o P é falso, consequentemente, a sua negação vai ser verdadeira. Então não tem muito segredo, não tem muita ciência. Aí está a tabela verdade. É simples, até porque a proposição da negação ela é uma oração simples, certo? Só para enfatizar. Reexaminando os exemplos anteriores, temos que o não P é verdadeiro, no exemplo da letra D, e não P é falsa nos demais. Aqui como a gente pode verificar, certo? Agora vamos falar sobre proposição composta e os seus respectivos, ou o seu respectivo conectivo, como a gente viu ali no início do nosso vídeo. Bom, a partir de uma proposição, né, vamos chamar de uma proposição P, ela é composta quando a gente faz uma ligação de orações através de um conectivo.
Nesse caso, o primeiro conectivo que nós vamos trazer aqui para vocês é o conectivo que chamamos de conjunção. A conjunção, ela tem a representação com a letra E e simbolicamente ela é representada com acento circunflexo assim. Essa é a representação lógica dela nas proposições, certo? Esse é o conectivo E, certo? Aí vamos fazer aqui a apresentação nesses exemplos aqui a seguir. Nesse primeiro exemplo aqui da disjunção, temos duas orações. A primeira oração P, aonde afirma que 2 é maior que 0, e a segunda proposição Q afirma que 2 é diferente de 1. Como é que a gente pode fazer essa sentença? Simbologicamente, P e Q, certo? Aí está a simbologia, P e Q, é a conjunção. E na sentença nós temos que 2 é maior que 0 e 2 é diferente de 1. Aí está a sentença da conjunção. No segundo exemplo, nós temos aí que P afirma que menos 2 é menor que menos 1. E na proposição Q, menos 2 ao quadrado é menor que menos 1 ao quadrado. Como é que a gente poderia afirmar isso de uma maneira simbológica? P e Q, aqui está a representação, né, da conjunção, e vamos para a sentença. Menos 2 é menor que menos 1 e menos 2 ao quadrado é menor que menos 1 ao quadrado. Aqui, gente, não importa, fazemos a operação, não é resolução. Isso trata-se de uma lógica matemática e as suas representações. Como eu falei, nesse primeiro momento estamos falando sobre a conjunção, onde a sua representação é esta e esta, certo? Voltando lá para o início do vídeo, o seu valor lógico, onde a gente vai falar sobre isso na tabela verdade, será verdadeira somente se todas as proposições forem também verdadeiras. O que vence a isso? Vamos aqui para a tabela verdade. Aqui está. A conjunção P e Q é verdadeira se P e Q são verdadeiras. Simplesmente assim, como a gente pode ver aqui. Não se preocupe não, que mais à frente a gente vai ensinar vocês a fazer essa tabela. P, Q, P e Q. Se P é verdadeiro e Q também é verdadeiro, a sentença é verdadeira. Fora isso, se apenas uma delas for falsa, ela toda vai ficar falsa. Então, para a conjunção, só importa se ambas forem verdadeiras. Fugir dessa regra, ela vai ser uma sentença falsa. Vamos aqui fazer uma demonstração nos exemplos a seguir. Rezamos os exemplos aqui, ó. P, né, é maior do que 0. 2 é maior que 0. É verdadeiro? É. Na sentença abaixo, 2 é diferente de 1? Positivo. Todas as duas são verdadeiras. Consequentemente, P e Q será verdadeiro. Na segunda sentença, nós temos aqui que P afirma que menos 2 ele é menor que menos 1. Isso é verdade? É. É verdadeiro. Na sentença a seguir, Q afirma que menos 2 ao quadrado é menor que menos 1 ao quadrado. Isso é verdadeiro? Não. Sabemos que menos 2 ao quadrado é 4. E que 1 ao quadrado é 1, então 4 não é menor que 1. Consequentemente, isso aqui, ó, tem um valor lógico falso.
e P sendo verdadeiro e Q falso, se encaixa nessa sentença, aonde, consequentemente, ele vai ter um valor lógico falso. Em resumo, para a conjunção, só importa se as duas sentenças forem verdadeiras. Se apenas uma das sentenças for falsa, a resposta será sempre falsa. Isso aí é para conjunção. Vamos dando prosseguimento e falar agora sobre o conectivo ou disjunção. Aí vamos falar do ou da disjunção. Dando continuidade aqui às nossas proposições compostas, vamos falar sobre o conectivo ou. Diferente do conectivo e ou conjunção, o conectivo ou ele é chamado de disjunção e, logicamente, ele une duas orações. É por isso que nós estamos falando sobre proposição composta, porque elas são ligadas através de pelo menos um conectivo. Falando sobre o conectivo ou, diferente da conjunção, a sua sentença é colocada da seguinte maneira: enquanto que na conjunção os dois valores têm que ser verdadeiros para que a sentença seja verdadeira, na disjunção isso é diferente. Apenas um sendo verdadeiro, a proposição, a sua sentença, o seu valor lógico sendo apenas um verdadeiro, ele vai ser sentencialmente verdadeiro. Certo? Então, enquanto que na conjunção os dois valores lógicos têm que ser verdadeiro para que a sentença seja verdadeira, na disjunção, apenas um sendo verdadeiro, a sentença lógica vai ser verdadeira. Vamos aqui a alguns exemplos. Na proposição 5 é maior que 0, é verdade? Pronto. Na proposição que 5 é maior que 1. Isso é verdade? Verdade. A sentença diz P ou que 5 é maior que 0 ou 5 é maior que 1. Simbolicamente, né? Aqui está a leitura. As duas verdadeiras. E vamos para o exemplo 2. Na proposição P, 3 é igual a 3. Isso é verdade? Sim, verdade. Na proposição Q, 3 é menor que 3. Isso é verdadeiro? Não. Isso é falso. A sentença P ou Q diz que 3 é menor ou igual a 3. Aqui está o conectivo ou. Sabendo que a resposta da sentença daremos a seguir. No terceiro exemplo temos, na primeira proposição, 10 é um número primo. Isso é verdade? Não. É falso. Na proposição Q afirma, 10 é número composto. Isso é verdade? Sim. É verdade que a gente pode dividir 10 por 2, por 1, por 5 e por ele mesmo. E na sua simbologia nós temos P ou Q. 10 é número primo ou número composto. Agora vamos fazer um postulatozinho aqui. Vamos postular aqui. A disjunção P ou Q, como eu já havia dito, é verdadeira se ao menos apenas uma das proposições for verdadeira. Certo? Se P e Q são ambas falsas, então P ou Q é falsa. Ela só vai ser falsa se as duas forem falsas. Aqui está na nossa tabela verdade. Lembrando que a tabela verdade iremos estar fazendo, ensinando a vocês, quando nós abordarmos todos os 6 conectivos. Vamos aqui rapidinho resolver alguns exemplos aqui. No primeiro exemplo, tivemos a primeira proposição verdadeira,
a segunda verdadeira. Consequentemente, a solução é verdadeira, porque bastando apenas uma ser verdade, a solução é verdade. No segundo exemplo, tivemos que na proposição a primeira foi verdade e a segunda foi falsa. Sabemos que apenas uma sendo verdadeira, a solução é verdade. Na terceira, tivemos que na primeira proposição a sentença foi falsa e na segunda proposição a sentença foi verdadeira. Consequentemente, sabendo que apenas uma sendo verdadeira, o resultado, solução, é verdade. Certo? Então aí, gente, foi a apresentação de mais um conectivo, o conectivo ou, assim também chamado de disjunção. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso segundo vídeo, eu espero que vocês tenham entendido aí a questão dos conectivos abordado aqui e não vou deixar de pedir que vocês deixem o canal mais bombado compartilhando. E até a próxima apresentação de nosso vídeo. Um forte abraço a vocês e que Deus fique com todos. Até a próxima, um forte abraço.